Olá, bem-vindo a mais um episódio do Wallcast. Não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais, aqui embaixo, aqui em algum lugar aqui. E hoje estamos com uma convidada super especial. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, Alisson. Muito lisonjeada, muito honrada. Espero que eu possa contribuir com esse espaço, que é super legal. Vai bastante. Quero vir, tomara. Tomara. Eu queria fazer uma pergunta, começar falando... Hoje em dia, muita gente fala de felicidade, busca da felicidade, busca por sucesso. E tudo isso é muito relativo. Depois a gente vai falar um pouco. E depois Sim. Eu vou emendar depois para você contar um pouco da tua história, mas eu queria começar com essa pergunta. O que é felicidade que essas pessoas tão almejam, tão, assim, correm atrás o tempo inteiro e a busca por sucesso incessante e não tem limite? Felicidade, sucesso, felicidade, sucesso. O que é isso para você? A gente tem essa percepção, né? De primeiro, quando a gente fala de sucesso, também é relativo, né? E parece que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, o sucesso e a felicidade. E eu acho que, a princípio, a gente precisa entender que essas duas coisas, por não serem passíveis de uma visão objetiva, de uma explicação objetiva, é justamente essa visão da subjetividade que vai dar valor para as coisas, para a trajetória, para as realizações. E a partir desse valor, para cada um de nós, é que a gente consegue atribuir ali o checklist do sucesso ou da felicidade, né? Quando a gente fala da felicidade, normalmente o que vem à mente é uma visão idealizada da felicidade, eu percebo, sabe? Uma visão que a gente tem na mente como uma meta a ser cumprida, um ponto de chegada, sendo que, de repente, a felicidade é muito mais possível e muito mais presente do que a gente pode esperar, sabe? Você acha que a felicidade está atrelada em algum momento? A gente não consegue ficar 100% do tempo feliz. Sim. Tem que ter um momento de caos ou de vale para você reconhecer a tal felicidade. Por exemplo, se você está doente, entubado à beira da vida e da morte, você saiu, renasceu, porra, aquilo ali é um momento de felicidade. Isso para as pessoas é difícil de conhecer, de sentir isso ou não. Elas sentem e não percebem que é isso. É que assim, quando a gente está falando nesse sentido, talvez a felicidade possa ser atribuída na ideia de ausência de dor. É um prazer primeiro, né? Epicuro diria isso, que é o nosso prazer primeiro, né? Que é a ausência de dor. Já não ter dor já é uma tranquilidade, pensa. Você não sentir fome, você não sentir sede, você já está tranquilo. E é uma coisa de cessar a dor. Já é um primeiro... Eu diria que seria um primeiro passo para a felicidade já. Não ter dor já é alguma coisa bem interessante. Mas essa oscilação que você disse, primeiro que antagonismos são importantes para a gente reconhecer. A gente sempre conhece o mundo, sempre não, mas na maior, né, é óbvio que a gente acaba comparando as coisas no sentido de entendê-las. A gente sempre olha para uma coisa e olha para outra para saber o que é e o que não é. E esses antagonismos estão muito presentes nos nossos conceitos de felicidade. Tem muitos pensadores que estão atrás disso, né? Todos, acho que é uma questão fundamental da filosofia, mas a gente tem essa ideia de Aristóteles, por exemplo, que é uma vida virtuosa, que você só teria certeza absoluta de ter uma vida feliz, uma vida que valeu a pena ter sido vivida, quando a tua trajetória inteira foi uma vida virtuosa. Conclusão, final da vida você vai saber. Não sou muito tributária dessa ideia, mas muita gente absorve como um legado a ser deixado. A gente não precisa ir estritamente, a meu ver, aos termos de um filósofo para que as ideias dele estejam incorporadas na nossa vida prática. Sabe? A gente não precisa ter exatamente os termos, termo a termo de um filósofo. Basta a gente extrair o que faz sentido para a nossa singularidade. Nessa ideia do Aristóteles, por exemplo, muita gente se refere a uma ideia muito similar quando fala de legado. Né? Fala assim, eu quero deixar um legado, eu quero... Ou seja, uma vida de virtudes, uma vida que construiu algo que para ele, para ela, tinha valor. Né? Tem outros tipos de felicidade, que são as felicidades
dessa oscilação que você disse, a gente pode trazer Spinoza para a mesa, por exemplo. Que para Spinoza, a gente somos seres desejantes. O desejo é parte do ser humano, mas não é um desejo por aquilo que nos falta. É um desejo de perseverar no nosso ser, de ser tudo que somos. Nós queremos, enquanto existentes, ser tudo que somos. Então, para perseverar nesse ser, a gente tem uma energia vital, que ele chama de conatos, que é essa potência intrínseca do ser humano. Essa potência sofre variações. Quando eu me sinto mais potente, é aquele momento que eu sinto a felicidade. É um estado passageiro, tal qual a diminuição dessa potência, que seria para Spinoza a tristeza, que seriam os dois sentimentos fundamentais, tristeza e alegria. Tudo para Spinoza é assim. Então, essa variação da sua potência é o que faz você sentir alegria e o que faz você sentir tristeza. Tem muitos conceitos. Um que eu gosto muito de felicidade, que é de um pensador contemporâneo, chamado André Comte Sponville, que assim, é um cara que é ainda vivo, francês, incrível. Ele é muito tributário também das ideias de Epicuro, de Spinoza e de Montaigne, que são três pensadores que delineiam minha vida filosófica ali, principalmente pela humildade de Montaigne, por exemplo. E ele relaciona o conceito de beatitude de Spinoza as ideias próprias dele. E a partir das ideias dele eu coloco a minha leitura também, né, de felicidade. A felicidade seria aquele sentimento de eternidade. Aquele sentimento em um momento, em um espaço de tempo, que o antes não existe, o depois não existe, você não consegue nem pensar, porque tudo o que há naquele momento te basta. A meu ver, no limite, são aqueles momentos que até a linguagem foge, sabe? Até você não tem nem tempo de parar para estruturar por que você está feliz. Você está tão imerso no sentir que você não consegue nem falar. Para mim, isso é felicidade. Para mim, são esses momentos que podem durar segundos, às vezes. O André Comte fala de uma experiência que ele teve, que ele se sentiu feliz. Na verdade, ele coloca numa experiência de espiritualidade, né? Que ele é ateu, ele coloca uma experiência de espiritualidade para um ateu, essa específica, e para mim é uma leitura de uma felicidade muito possível. Ele estava com amigos num determinado lugar, numa floresta, caminhando e tal. Todo mundo muito feliz, mas num determinado momento houve silêncio. Tranquilidade, nada. Ele, a lua e a presença dele ali. Ele falou que aquele momento que durou segundos, que ele se deteve naquele momento, foi um sentimento de eternidade. O tempo cronológico fugia. Sabe? A gente não consegue falar antes, depois, durante, o quê. Só sentir. Então, esse sentimento de plenitude, ele chama de espiritualidade. E, a meu ver, isso é se sentir feliz. Sabe aquele momento, aquele pôr do sol que você te tira o fôlego, você não sabe por que você sente aquilo. Não existe, há uma conexão. Para mim, acho que a felicidade é muito mais essa trajetória, é muito mais essa presença do que uma idealização que tende muito mais a nos frustrar, porque a gente não tem controle da maioria das coisas, né, do que realmente da jornada. Eu acho que tem muito mais felicidade na jornada do que a gente pensa. Você acha que a gente, nas últimas gerações, a gente perdeu isso? Do tipo, eu perdi a mão da régua da felicidade. Ou seja, para eu ficar ou estar feliz, eu preciso ter. Tá. Não ser e nem estar naquele momento. Uhum. Na hora que você comentou esse último caso, que estava a pessoa sozinha naquele momento, eu tive um momento desse em 2018, quando eu estava caminhando para a base do Everest. Sozinho, eu estava... Ó, até arrepia. Tem uma galera que ficou para trás, outra galera que foi para frente, eu estava no meio, sozinho, caminhando. E um momento assim de... Exatamente. Se você não tivesse me falado, eu não conseguiria identificar, mas... Que legal. É um momento de eternidade, assim. Você tá andando no meio do nada, não tem nada ali. Nada, absolutamente nada. Só você e Deus. Ou quem as pessoas acreditarem. Né? Mas tá lá você. E você acha que as pessoas, as últimas gerações, perdeu essa régua,
em busca da tal felicidade muito mais em ter bens materiais do que ser, de estar naquele momento presente. Eu acho... Não sei se eu me fiz... Não, acho que sim. Acho que faz sentido a gente parar para olhar para isso. Eu não sei se eu chamaria de régua, na verdade. Eu acho que, em certa medida, a gente perdeu um pouco da abertura para a felicidade. Porque a nossa vida, isso não é em momento nenhum condenável, porque, afinal de contas, a gente precisa de situações para a vida prática. É impossível, a meu ver, ser feliz se você tem um parente que precisa de algo que você não pode proporcionar, se tua saúde não tá legal, então assim, não tem como você pensar em felicidade sem primeiro cessar a tua dor e a dor dos que você ama, sabe? Então assim, só que é o que eu digo assim, primeiro de tudo, eu parto do princípio que essa presença que você me descreveu, essa presença que eu acredito que seja possível uma definição de felicidade, ela mais do que ser a presença, ela também é condição de estar presente. No sentido de que não é uma inconsequência, não é uma coisa, uma intensidade que você não consegue viver, você não consegue fruir esse momento suficientemente se você não tiver condições práticas de estar aberto a perceber esses momentos. Porque quando você está preocupado com alguma coisa, com a tua vida prática, com botar comida na tua mesa, com alimentar teus filhos, o que quer que seja, esses momentos vão ser muito mais raros, sabe? Vão ser cada vez mais raros. E o que eu vejo no dia de hoje, talvez a gente esteja perdendo um pouco da medida nesse sentido que você falou do ter. Como se atribuir a posse de algo pudesse proporcionar esse despertar de algo que tem que vir de dentro. A gente só atribui a uma causa externa esse sentimento como se fosse, olha, o motivo de eu estar feliz é o meu carro, é a minha coisa, é uma coisa idealizada. Só que sempre há essa idealização. Então a gente está sempre insatisfeito. Então é um carro, é o outro carro, é a outra casa, é sempre o outro. Você conquista e você não frui o que você conquista e já está olhando para o próximo. Mas por quê? Talvez seja a hora da gente perguntar o porquê. Você começa a condicionar a felicidade a termos muito objetivos a uma coisa que, primeiro, não é objetiva, outra que você condiciona sem antes experienciar a felicidade. Você já está colocando padrões para a felicidade. Como que você vai estar aberto para ela? Sabe? Se você coloca tantos padrões, como que você consegue olhar para ela? Claro que é o que eu digo, é preciso que você não seja uma pessoa utópica. Muita gente não tá tão imerso no trabalho, porque precisa de coisas básicas. É isso que eu digo, não é nenhum momento condenável que essa pessoa não tenha tempo para falar sobre a felicidade ou sobre o que quer que seja. Pô, preciso comer primeiro. Cessar da dor, cessar das necessidades. O que mais você precisa para fruir o teu momento? Essa é a pergunta que eu acho que a gente tem que retomar. Agora, a comparação que a gente faz com o outro, que deveria só... Quando você tem alguém de referência, por exemplo, talvez você não tenha de referência. Você use de comparação, você que eu digo é um genérico, né, um sujeito genérico, você tenha como uma comparação desleal. Você esquece que você está colocando uma situação de ter, de possuir, de dita felicidade ou de aparente felicidade num contexto totalmente diverso do seu. Uma outra realidade, uma outra história, outros objetivos de vida. E aí você pega aquela fórmula, aquela coisa que deu certo para aquela pessoa e tenta encaixar na tua. Você é um ser singular. E aí você procura ter aquele carro porque para aquele cara, aquele carro ficou legal. Então aquilo é felicidade. Não, gente, peraí. Por que aquilo é felicidade? Isso está servindo de referência para você ter uns parâmetros, isso eu acho legal, a gente ter referências, ou está servindo só para te frustrar? Só para ver o que você não pode, ou colocando valores que sinceramente não são os seus? É porque você não sabe a história, você está fazendo uma comparação com outro cenário, Sim. com uma outra pessoa. Você não sabe a história de vida e nem sabe se ele está feliz realmente naquela posição. Exatamente. E aí você diminui o seu eu em função daquele pseudo-sucesso, pseudo-felicidade. E aí você começa a se afundar
Aí vira a famosa depressão, né? É. E tem um abismo, né, entre parecer ser e ser. A gente Sim. esquece disso. Eu vejo assim, muitas pessoas condenam essa parte da comparação, né? A gente se comparar. Mas eu acho que é natural do ser humano. É o que eu digo, a gente conhece, a gente sabe que essa água é boa porque eu sei o que é uma água suja. Então eu sei escolher. E tá tudo certo, eu acho que se a gente se comparar. A gente só tem que antes, ou durante, ou sempre, nessa comparação, primeiro buscar os próprios valores. É por isso que eu acho que o autoconhecimento, né, dito grosso modo, é o fundamental. E não é fácil. É muito difícil. Só que a partir disso, você vai conseguir extrair das suas referências algo que podem te trazer um insight que você não teve antes. E tudo bem. Eu acho isso sensacional. Porque assim, eu não sigo fórmulas. Ok, tudo bem não seguir fórmulas. Mas é o que eu sempre digo. Você se obrigar a não seguir fórmulas, você também está seguindo uma fórmula que é a de não seguir fórmulas. De jeito nenhum. Que é uma outra escolha. Exatamente. Que é uma escolha. Mas por quê? Mas você, com um discurso de não estar engessado, você está se engessando. A gente tem que pensar que, em certa medida, temos algumas semelhanças. Somos seres que trocam conhecimento, valores, convivemos, somos sociais. Então, assim, tem algo que nos conecta. De repente, a experiência de outra pessoa pode te colocar uma visão sobre você mesmo que você não tinha. Ótimo se for. Agora, se não estiver encaixando, também não fica forçando. Porque talvez aquilo não seja você. Por exemplo, tem gente que acha lindo acordar às 5 horas da manhã e tomar banho gelado. Ótimo, acho incrível. Não dá pra mim. Não dá. Tentaria? Não sei. Não sei, de repente posso tentar, porque, olha, Flau, isso aqui dá o sistema imunológico à disposição. Tenta. Eu tô precisando de disposição. Tem algo que está me incomodando. Por que não me aproximar? Ok, me aproximei. Cara, eu tô infeliz acordando às 5 horas da manhã. Não tá dando certo. Eu sou o TAS aqui, fico louca, não dá. Por que eu tô forçando? Entende? É o que se compõe com a minha singularidade que eu preciso entender. É essa abertura. Quando a gente se aproxima das pessoas, de outras referências, de outras coisas. E é a dificuldade. Esse autoconhecimento não é fácil. A hora que eu fiz um exercício com a Moshi. Ele fez 2 perguntas, ou 3. Quais são os meus valores? 3. Quais são os meus pontos fortes na minha visão e os meus pontos fracos? Cara, eu tive dificuldade. Ainda Quando bem. eu parei para pensar, dos meus valores eu sei. Mas dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos, como você não... Você tá lá enfurnado no dia a dia, trabalhando, estudando, mantendo a vida. E aí, a hora que você coloca no papel, poxa, espera um pouquinho. Tem tudo isso aqui de bom. Para que eu preciso ficar olhando? Você pode ter como referência, mas não como uma verdade absoluta. E aí é que eu vejo um outro problema. Será que quando a gente responde sobre os valores, pontos fortes e fracos, a gente necessariamente tem que ter como definitivos? Sabe? Isso muda. Eu acredito que sim. Eu acredito que em determinadas fases da vida, as coisas têm menos ou mais valor. E você vai ter que colocar na balança para entender as decisões que você vai tomar. Você acha que os valores são relativos também? Os valores eu tenho quase certeza que sim. Eu não tenho certeza de quase nada, por isso que eu não gosto de falar de certeza. Eu tenho certeza, acho que de nada nessa vida. Tem algumas convicções que eu preciso para tomar algumas decisões, mas certeza mesmo eu não tenho. Mas eu vejo que, sim, valores são relativos. Veja, existem valores compartilhados, certo? Valores que preservam a tua vida e a minha vida. Esses valores não devem ser relativos, porque afinal de contas nós dividimos espaços, coisas. Vivemos em sociedade. Exatamente, existem. E isso dá na conduta ética, certo? Nas condutas éticas, dão conta dos valores que a gente compartilha. Porém, se existem valores particulares que ditam a nossa vida e só a nossa vida, precisamos entender o seguinte: esses valores são verdade. São verdade. Verdade para mim. Os meus valores são verdade para mim. Verdades só para mim e para mais ninguém.
Se é assim, é da minha subjetividade. Portanto, eles não podem ser impostos a ninguém. Porque são valores, por exemplo, contanto que isso não fira a integridade do outro, o direito do outro. Em várias esferas, a gente pode complexificar isso um pouco mais, mas vamos ter um direito em várias esferas. Contanto que isso não invada o direito do outro ter a sua singularidade, os valores são relativos. Por exemplo, se eu tenho fé em algo, no que quer que seja, se eu não uso essa fé para te fazer mal, para fazer mal para ninguém, me deixa com a minha fé. Isso está dizendo como eu vivo a minha vida, como eu tomo as minhas decisões para minha vida. Se não faz mal para o outro, eu acho que sim, é relativo. Agora, quando você diz que os valores compartilhados, por exemplo, ética, é isso que você está querendo dizer. Para materializar isso. Um outro valor, família, é importante para mim, pode não ser para você. É nesse sentido que você está dizendo. É. Assim, a ética, na verdade, tem várias definições possíveis, né, entre ética e moral ali, mas vamos entender a ética aqui como um conjunto de práticas que a gente precisa compartilhar para viver de forma harmoniosa. É isso que eu estou estabelecendo como ética neste momento, tá? Então, assim, isso são valores que a gente vai ter que entrar no acordo do que é justo, do que é injusto, de quem merece isso ou aquilo diante de um julgamento. Existem regras, existem leis, existem coisas que a gente precisa seguir para que isso faça sentido. Agora, o valor de família. Tudo bem, você quer ser pai e eu não quero ser mãe. Olha, se você não vai ter filho comigo, eu não vou ter filho com você, qual a diferença isso faz para você? Entende? Nenhuma. É nesse sentido que eu tô falando. Contanto que eu não use isso para diminuir a tua singularidade, é absolutamente possível que a gente coexista com valores diferentes. Sabe? Eu sempre falo de um caso de uma amiga que teve que perdeu o pai e a avó tinha a plena certeza que ia encontrá-lo depois que morresse. A plena certeza. E a minha amiga, ateia, até os dentes, super praticante, quis converter a avó ao ateísmo naquele momento. Falando, vó, mas o papai não vai voltar. Ele não vai voltar, você entende? Você não vai vê-lo, acabou. Não, ele nem tá lá, não tem mais. Aí a avó, sábia, né, experiência de vida, ficou olhando para ela, e ela indignada, com a avó não emitir nenhum juízo, não falar nada. E a avó só terminou falando assim, não faz diferença. Porque eu não quero saber, existir ou não um depois daqui é o que me sustenta hoje. Então não faz diferença. Eu preciso acreditar nisso para continuar vivendo. Então, assim, as respostas que essa senhora dá para a situação vida após a morte, pouco diz sobre a morte, pouco diz sobre depois, se é que tem depois, mas diz sobre como ela vive a vida no hoje. E é isso que importa. Isso é um valor para ela. Isso não é um valor que a própria neta ficou constrangida de ter abordado daquela forma. Porque ela falou, eu tenho que respeitar. Eu tiro isso dela, eu tiro um pedaço da vida dela, talvez até a vida dela, não sei. Sabe? Então por que fazer isso? Porque será que a gente não consegue achar um meio termo? Se isso não tá me fazendo mal, ela não pode ter essa resposta para ela para continuar a vida dela bem? Sei lá. E ter razão por ter, né? Eu queria emendar uma outra pergunta em cima disso. Hoje a gente vive por inúmeros motivos, uma polaridade na sociedade. Então, eu torço pro A, você torce pro B, eu voto em A, eu voto B, eu acho branco e você acha azul. Isso criou um hiato na sociedade, principalmente nas redes sociais. As pessoas vão lá, se posicionam e defendendo a sua verdade. Como é que você enxerga isso? Óbvio que não dá para prever o futuro. Você acha que essa corda, ela estoura em algum momento? Tem uma ruptura? Falei, gente, espera um pouquinho, vamos sentar aqui, vamos dar as mãos aqui, vamos tentar conversar e tentar viver em sociedade, porque isso cada vez mais está distanciando o A do B.
Você acha que essa corda estoura em algum momento? Eu não sei te dizer. Eu realmente não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Mas olhando para isso, eu vejo assim, essa coisa da polarização, eu acho que é o extremo de uma característica do ser humano, que é a necessidade de pertencimento a algo, a alguém, a um propósito. Parece que é algo muito intrínseco nosso. A gente quer pertencer a alguma coisa. E essa polarização é quando você leva isso na última potência. E aí, para mostrar o que eu sou, para mostrar o meu clã, eu tenho que me posicionar de uma forma muito inflamada, como se o grau de inflamação do discurso pudesse torná-lo mais forte. Não acho que seja assim. Porque quando você é o que você é, pouco você tem necessidade de falar sobre isso. Você só é. Você só é. Quando você tem essa necessidade de criar um discurso para dizer o que você é, o que você acredita, me parece que é uma ilusão de ser. Você constrói uma narrativa, constrói um castelo que aquilo sou eu. E aí você tem que dizer que você é. Você tem que dizer das suas certezas, que como, né? Enfim, você tem que dizer sobre isso. O tempo que você está usando para dizer, talvez você pudesse usar só sendo o que você é, em paz, sabe? Quando a gente precisa realmente discutir coisas do âmbito comum, talvez seja importante realmente a gente baixar a bola, tentar ouvir lados, ok. Mas essa necessidade de autoafirmação, de polarização, de como se a agressividade do discurso incidisse um valor de validade, não faz sentido. Não vejo um sentido. Não é pelo grito que você ganha. É pelo argumento. É o que a gente estava conversando antes daqui. Eu posso não concordar com absolutamente nada que você fala. Vice-versa. Mas por que não te ouvir? Por que não procurar os meus argumentos pra gente colocar na mesa? As nossas cartas? Bota as tuas que eu boto as minhas. Vamos conversar. Então vamos ver onde é que isso vai dar. Talvez nem a minha nem a sua solução sejam boas. Talvez uma terceira solução seja melhor. Sabe? Então assim, eu não sei para onde a gente está caminhando. Mas se a gente entendesse que a gente não precisa pertencer ou a um ou ao outro e que na última linha a gente pertence à mesma coisa... Cara, é a mesma coisa. As questões políticas, por exemplo, no fim da linha, todo mundo, pelo menos é o que se prega por todos os lados, que a gente quer o bem comum. A gente não deveria ter políticos de estimação. A gente não deveria ter esse conflito como se houvesse um conflito de interesse. Ué, mas não é pra gente viver bem, harmoniosamente, com condições práticas? Não é que todo mundo quer? Talvez a gente não tenha que olhar para o objetivo, então, para sentar para conversar? Não sei se isso será possível, mas seria uma situação maravilhosa se desse. Eles estão olhando pro cozinheiro e esquecendo da comida boa. Entendeu? Você acha que tem a ver com educação isso? Ah, com certeza. Eu acho que... Ausência, né? Eu não sei, eu não sou uma expert em sistema educacional e nem nada disso, nem me pretendo me arriscar muito a fundo nisso, mas eu acredito que a educação é base para entender essa necessidade de coexistência harmoniosa. A gente tem que entender como as pessoas constroem os valores próprios. Eu acho que é importante. A gente está muito preocupado só com a questão utilitarista. Isso vai dar dinheiro, isso não vai dar dinheiro. Ótimo que se pense para a vida prática, a condição, ok. Mas como a gente trabalha os valores? Como a gente trabalha as crenças? O que te faz evoluir? O que te faz criar uma família, não criar uma família? Como essas crianças olham para os valores dela? Eu acho que é na base que se mexe. Claro que é na base. E é um desafio. É um desafio porque tá tudo muito rápido. São novas questões, novos entes que estão sendo colocados, novos players, digamos assim. Tanta coisa nova se colocando é desafiador. Mas educar para conhecer, para o conhecimento objetivo e para o conhecimento subjetivo. Isso, para mim, é educação, sabe? A educação do ser humano para si mesmo e dele para o mundo. O lugar dele, entender as questões objetivas, mas também o que não é.
mecanizável, sistematizável. Sempre tem um passinho pra gente trabalhar ali. Uma coisa que você comentou, é difícil você encontrar pessoas que hora que você coloca o seu argumento, o outro lado consiga discutir de forma harmoniosa. Porque o negócio está tão polarizado que a outra pessoa quer impor a verdade dela absoluta e quer convencer você de que aquela verdade absoluta que ela imagina, você tem que engolir aquilo e falar assim, não, realmente você tem razão. A gente já começa a perder no começo aí, né? Verdade dela absoluta. Se é dela, já não é absoluta. Né? Já nem pode ser considerada absoluta. Se é verdade dela, só dela, Sim. né? Nem pode ser. E, a meu ver, se você vai para esse diálogo, a gente fala de discussão, a gente já acha que é uma coisa meio de atrito e tal, a gente já tem esse senso comum, né? Mas quando a gente se põe para um diálogo, seria bom que nem se fosse, se não tivesse realmente disposto a ouvir, a entender. Porque, assim, não vai ter como eu entender tudo, todos os motivos pelos quais você acha o que você acha. Mas, na medida do possível, eu tenho que fazer o máximo de esforço para tentar se eu estou disposto a compartilhar um momento de diálogo com você. Para entender o que te construiu, para entender os teus valores, as tuas verdades suficientes para você, sabe? Então, assim, é importante que a gente coloque isso na mesa de uma forma aberta, senão é melhor nem começar, sabe? E as pessoas normalmente começam já com a guarda armada. Não, eu vou para... Você não está afim de trocar, você está afim de convencer o outro. Normalmente é isso que acontece. Não, porque eu tenho certeza que aqui funciona. Então, olha... Não, vou te ouvir, mas você... Às vezes até acontece, a pessoa ouve, mas já vai procurando as lacunas para pinicar ali, para colocar o alfinete da própria intenção, que é a intenção última de convencer. Então, assim, se a gente vai procurando convencer, a não ser que você precise para fazer uma venda ou o que quer que seja, talvez seja importante a gente não entrar nessas discussões, sabe? Não vale, acho que é perda de tempo. Tem um livro que eu já li, eu acho que umas 4 vezes, chama Conversas Cruciais. Conversas o quê? Cruciais. Que fala um pouco sobre as conversas difíceis que a gente precisa ter na nossa vida e a gente vai jogando para debaixo do tapete, ou por medo de um rompimento, ou por medo da pessoa ficar puta da vida, ou, enfim, por inúmeras situações. E no livro diz um pouco isso que você comentou. Se você não está disposta a ouvir e contra-argumentar, nem entra. Porque você precisa, numa conversa difícil, se preparar para entrar nessa conversa. Não adianta você chegar lá, olha, vamos discutir sobre a nossa amizade. Eu acho isso. A outra pessoa já está encurralada. O que ela vai fazer? Ela só está esperando você terminar para contra-atacar, se é que ela vai deixar você terminar de falar. Mas aí eu não vou lembrar agora termo a termo da frase maravilhosa do Rubem Alves. Meu Deus, me fugiu a frase inteira. Mas, enfim, o que vale é o teor, né, do conteúdo. Ele fala assim, talvez seja importante, talvez não com essas palavras, vamos deixar claro, mas talvez seja importante a gente entender o outro com o coração, não com a cabeça. Tem coisas que a gente não explica. Eu acho assim poético e talvez mais abstrato ainda do que tudo isso que a gente está falando, mas importante. Porque mostra uma coisa que a gente não explica, mas que faz sentido para o outro. Talvez não tenha uma explicação objetiva se a gente não estiver disposto a ouvir, se a gente não estiver disposto a perceber como a mesma coisa, a gente olhando para a mesma coisa, o outro vê coisas diferentes. Então, talvez a gente não consiga ver com o cérebro, com os olhos. Com os olhos a gente está vendo a mesma coisa. Mas ele fala que tem que olhar com o coração. Saber com o coração. É um jeito bonito de dizer que você tem que entender que por tudo isso que eu estou vendo do Alisson aqui, tem alguma coisa que eu não estou vendo, que dita o que eu estou vendo. Isso
a gente só vai se conectar pelo abstrato. É eu tentar entender, porque eu não vou conseguir ver o mundo pelos seus olhos. É impossível. É impossível. Por mais que eu queira, eu nunca vou conseguir. Né? Isso tem até um artigo científico lá do Thomas Nagel que ele fala isso, né? Como ser um morcego. Que você pode saber tudo sobre um morcego, você pode saber toda aquela aerodinâmica sinistra dele de sensor e não sei o que ele não... Não importa, você nunca vai saber o que é ser um morcego da pele do morcego. Que é o que a gente estava falando né? de inclusão Exatamente, agora há pouco. exatamente. Você não vai saber. Então, assim, é importante que você se aproxime o máximo disso. O máximo que der. Mesmo sabendo que é impossível chegar no limite, sabe? Mas é um exercício, né? É. Porque aí É um tem a exercício de ver humildade. com... É, exato. Que tem Humildade. muito a ver, o que você tinha comentado no início, sobre autoconhecimento. Isso ajuda muito. Saber o limite do outro. Até onde você pode ir numa conversa. Até onde você pode invadir o espaço. Invadir não, mas chegar no limite do espaço do outro e respeitar. Eu acho que a gente se perdeu como sociedade e isso vem potencializando por inúmeros fatores. Mas eu queria trazer um ponto aqui. Antigamente, com os grandes filósofos, essas diferenças políticas, sociais, etc. Você acha que de lá para cá essas coisas pioraram? Questão de sociedade, a gente viver como sociedade, respeitar o espaço do outro. A parte política, no seu estricto senso, não falando de partidários, etc. Mas nós, como sociedade, a gente está muito distante do que era, pelo seu conhecimento, pelos seus estudos, ou não? Sempre foi assim, a gente melhorou muito em alguns fatores e outros fatores pioraram muito. Assim, tem algumas perspectivas que a gente pode pensar. Primeiro, quando a gente fala de melhorar, se a gente determina aqui que a gente está falando de condições de subsistência, de vida, de saúde, vacinas, nossa expectativa de vida mostra que a gente melhorou enquanto ente biológico, digamos assim, né? Ok, melhoramos. Tá. Agora, não consigo julgar comparativamente com os primórdios, né? Lá da Grécia Antiga, vamos pegar aquele ponto que é o ponto inicial ali da filosofia, né? Ocidental. Então, assim, muitas variáveis foram acrescentadas que não tem como nem imaginar que essas pessoas de lá conseguiriam lidar de uma forma mais efetiva, mais harmoniosa com as questões que são colocadas hoje. Então, eu acho que essa comparação chega até a ser meio desonesta, sabe? Desleal da gente fazer. Porque as variáveis eram muito menores. Lá na Grécia Antiga, cidadãos não eram crianças, não eram mulheres, eram homens doutos em determinado nicho muito restrito. Hoje, o ser humano lá, né, o cidadão era diferente do que é hoje. Hoje, olha a nossa gama que é considerado um cidadão. Sabe? Mulheres, crianças, todo mundo é cidadão. Já é uma camada de complexidade acrescida que é inimaginável para o povo daquela época, para as pessoas daquela época. Então, assim, a gente precisa, dada já a complexidade da singularidade, que já é bastante complicada, né? A gente vê, quando a gente tenta conhecer a si mesmo, tem essa complexidade de variáveis que vão sendo acrescidas na nossa realidade de forma cada vez mais rápida, é cada vez mais veloz esse monte de variável que está... É a questão das máquinas hoje em dia. Os robôs estão se colocando, e aí? Tem consciência? Não tem consciência? Peraí, o que é consciência? E se tiver, eles vão ter direitos? Não vão ter direitos? Isso é um cidadão? Isso não é um cidadão? Parece bobagem, mas não é. Não é. Não é? Tem gente achando que tem um namorado, uma namorada que é uma máquina. E como é que a gente vai discutir isso? Vai ter direito? Não vai ter direito? Daqui a pouco quer casar com a máquina. Ué, vai poder? Não vai poder? Como é que é esse troço? Você entende? Então, assim, são coisas que eu não consigo comparativamente ver se melhoramos ou pioramos. Talvez a gente tenha uma visão de que no passado era melhor, tanto no passado de 1, 2 gerações atrás, né, 3, 4 dos nossos pais, avós, bisavós, quanto lá dos mais longínquos, porque as variáveis eram mais controláveis.
As variáveis, a gente estava olhando para menos coisas. Você tinha o quê? Uma estrutura, uma pessoa que de repente tinha uma estrutura familiar, um posicionamento na polis ali e tal, mas não era uma coisa tão diversa quanto é agora. Agora, a gente é o Alisson aqui do podcast, é o Alisson de outras funções que ele exerce fora daqui, é o Alisson na família dele, é o Alisson até nas redes sociais. Porque não existe um espelho, a meu ver. Não é uma coisa assim, é uma coisa aqui, uma coisa ali. Não é um espelho que eu quis dizer. Mas não é uma pessoa diferente para cada lugar. Não é uma pecinha em cada lugar. É a mesma pessoa. São extensões. Hoje as redes sociais são extensões de nós. Você pode ver que é uma coisa que constrói o que somos e nós construímos o que é. Nós construímos o ambiente à medida que, sabe? Então não existe essa relação de, eu sou uma coisa nas redes sociais. Porque à medida que você constrói uma imagem lá dentro, talvez você queira replicar essa imagem aqui fora. Então isso não é uma replicação do que você é ou só uma construção meramente. Uma extensão. É uma extensão. Como que... Tira a rede social, tira o elemento rede social da sua vida. Muda teu trabalho, muda tua relação com a tua família, não tem mais WhatsApp, você vai se comunicar, putz, ter que ligar de novo, meu Deus, sabe? Então, assim, são muitas variáveis que eu não sei se a gente consegue dizer se melhor ou pior. Eu diria muito mais complexo, isso eu diria. Agora, melhor ou pior, temos muitas chances de melhorar, muitas chances de piorar no sentido de convivência. Não sei, a gente precisa tomar alguns pontos de partida para analisar. De ser um profundo, bem longe. Inclusive, é um profundo conhecedor da história, mas o que eu tenho a impressão que, por exemplo, se a gente ir nessa linha, se a gente tirar a rede social, tirar a internet e ficar assim, sem telefone, na época, década de 80, vamos dizer assim, a vida era mais simples, a gente tinha muito menos acesso, etc. E eu acho que muito menos conflito do que a gente tem hoje. Menos era muito contato. Mais, vamos dizer assim... Menos contato, eu acho. Era muito mais... Não sei se eu posso dizer isso, mas muito mais puro. Uma sociedade muito mais pura, sabe? A hora que a gente tira isso. E a hora que remete para a história antiga, a minha impressão... Não que as dificuldades não existissem. Elas vão existir. Mas eu acho que as coisas eram mais simples, mais genuínas e mais fáceis de resolver. Hoje, a gente tem muito mais acesso. A gente se agride mais como sociedade. Sim. Então, eu acho que nesse sentido, eu não formulei a pergunta direito, mas é muito mais nesse sentido de... É muito mais simples. Com certeza. O que eu penso é assim, né? As estruturas de relações sociais eram muito mais simples no sentido de quantidade mesmo. Você tinha muito sem telefone, sem um acesso que te permitisse uma comunicação mais longe de onde você está, suas relações ficam mais restritas. Você tem menos vias de comunicação que possam gerar conflito. Contigo, eu vou escrever uma carta. Até a carta chegar lá já baixou, entendeu? Ou eu vou ter que construir um pensamento crítico para te argumentar para voltar a tua carta. Então, assim, essa velocidade de elementos que estão sendo acrescidos que tem permitido que as nossas relações se complexifiquem cada vez mais, sabe? Cada vez mais. E, assim... Vai ser assim. E não parece que vai voltar. Essa nossa... Porque assim, a gente vê de uma maneira muito prática na comunicação. Não há tanto tempo assim. Você, eu... A gente pode olhar para trás e já ver que a publicidade mudou. Que a comunicação mudou no sentido de... antes da internet, era uma coisa... Eu não estava antes da internet também, mas era uma coisa unilateral. Então, né? TV. Era TV, um emissor, um receptor... Vários, mas a comunicação vinha sempre de lá. Agora não. Agora é pulverizada. Todo mundo fala, todo mundo ouve ao mesmo tempo. É caótico. E todo mundo tem um troço para dizer. Às vezes só precisa participar. Mas não precisa ter uma opinião formada já sobre tudo, o tempo todo. Calma.
Às vezes entra, só bota o pezinho, vamos tentando, sabe? Mas essa complexificação das redes de comunicação, de redes de relacionamento, colocam cada vez mais problemas que são difíceis de solucionar. Porque é muito rápido. Antes, assim, cara, era meu vizinho que eu conhecia. Minha avó falava, poxa, eu troco um frango com ele. E não tinha essa noção de valor, por exemplo. Pô, eu te dou uma coisa, você me dá uma coisa. A coisa tanto faz. Só o ato é o que vale. Olha que lindo isso. Hoje Sabe? não, você me deu um frango, eu te dou uma cartela de Quanto ovos. vale o frango? Quantos ovos, entendeu? Isso tudo bem. Faz parte da informação que a gente tem de valor das coisas, prático, de preço. Tudo bem. Então, assim, é complexo. A complexidade. Nossa, tá difícil sair hoje. Mas a complexidade humana já coloca para si mesmo um problema. Meu, a gente tá assim, ó, com cada vez mais pessoas, cada vez. Eu acho que tá sendo bastante legal, porque também tem o outro lado, né? A gente tá. E pode ser uma tremenda abertura, e tá sendo, pra gente respeitar como outras culturas vivem. A gente, à medida que conhece e conhece outros valores, poderia, ou deveria, ou estamos no caminho, de entender valores tão diversos, sabe? Montaigne traz uma ideia muito provocativa em relação a isso, que ele tem um ensaio muito famoso chamado Dos Canibais. É bastante famoso. É de uma expedição francesa que agora esqueci a patente, almirante, não sei. Francês veio pro Brasil fazer uma experiência, digamos assim, de colocar as pessoas aqui porque lá tava muito conflito religioso, não sei o quê, como se fosse uma colônia mesmo. E chegando aqui, eles deram de cara com os indígenas, rituais canibais, coisa que na Europa não existia, obviamente. Então, o que é isso? São bichos, são animais, são bárbaros, horrorizados esses franceses em contato com os indígenas daquela época. E aí Montaigne relata isso e ele se questiona, mas quem são os bárbaros de verdade? Porque a gente só está julgando, projetando os nossos valores europeus num outro povo. E esse povo, se a gente for parar para olhar, ele muito, né, analítico, não analítico, porque Montaigne não é analítico, muito ensaístico, muito livre, falando sobre isso, tem um ritual, tem algo ali que a gente não sabe o que é. Agora, por que a gente os chama de bárbaros quando nós, por questões de guerras religiosas, por não respeitar outras crenças, a gente está matando pessoas em praça pública, está queimando a garganta das pessoas com óleo quente porque estão propagando valores divergentes do vigente? Quem são os bárbaros, afinal? Sabe? Esse contato, esse intercâmbio cultural começa a colocar em xeque os valores de uma sociedade, de um povo, de uma nação. E isso deveria ser algo que nos engrandece. Para aprender a entender, porque eu não sei, sinceramente, também historicamente, não tenho conhecimento nem de perto de rituais canibais. Mas, pelo que eu entendo, tem toda uma coisa de respeito ali, determinadas práticas que internalizam o conhecimento, a sabedoria, não sei direito. Mas sem analisar, sem entender, eu não vou poder julgar. Eu não vou poder ter uma opinião sobre aquilo se eu não entendo. Eu estou comparando só com o que eu acho que é certo. Complicado. Olha, acaba dando tela azul, porque, olha só, em conversa com a Ana, e aí, a hora que você falou de diferentes culturas, etc., o que é certo ou errado? Quem te disse isso? Exatamente. Eu acho que, vou dar um exemplo, não, esse é um exemplo muito infeliz, mas, por exemplo, na Índia não se come, a vaca é sagrado. Mas aqui a gente come por sobrevivência. Sim. Se eles olharem, se a gente colocar a lente dos indianos, eu falo, porra, que absurdo isso. Mas é absurdo sobre a sua lente. Exatamente. Não sobre a minha. Exatamente. Mas, aí eu queria colocar uma pitada. Todo esse julgamento, você acha que veio, na tua opinião, nas suas empreitadas estudiosas, vem da religião? A gente julgar o certo, o errado, o bom, o ruim. Sem dúvida.
Por exemplo, vamos tomar a nossa sociedade como exemplo, né? Nossa sociedade, nosso tempo, nosso local. Existem, obviamente, valores cristãos que nos construíram. Independente de você ser um cristão ou não, você é um cristão, eu diria assim. Porque o seu julgamento de bem e mal, justo e injusto, vem muito dos valores cristãos, né? Para que construiu a nossa sociedade, construiu o jeito que a gente convive. Então, assim, são importantes, porque a gente compartilha esses valores na grande maioria, sabe? Então, eu acho sim que tem uma grande influência de religiões, como também tem em outras sociedades. É isso que a gente precisa estar aberto a ver. O que é certo e errado é muito de uma justa medida de uma sociedade, do que aquilo vai acontecer. E é aí que está o problema. Quando isso conflita com nações, com valores diferentes, eu não preciso nem citar, a gente vê o que acontece, né? O que é certo para um, que dita que a religião tem que exterminar determinado povo, é obviamente errado pelo povo que vai ser exterminado. Você entende? E é aí que é a complexidade. O que é certo nisso? O que é errado? E aí a gente vai ter que assumir alguns valores anteriores. Qual vai ser esse valor? A vida humana? Então isso é errado. Então essa religião está acabando com esse povo. O valor primeiro é a vida humana, é o direito à vida humana. Então, temos uma diretriz para traçar o que é certo e errado. É nessa relação que a gente vai entender. Inclusive, para Spinoza não existe nada certo, bom ou mal em si. Existe na relação. E a gente pode pensar nesse sentido. É o que eu te disse. A tua fé ou não é boa ou mal, tá. Quando tá para você, tudo bem. Quando essa fé é colocada em relação e a gente tem por quase valor, se eu tô muito enganada, o valor universal de preservação da vida, né, humana, para que a gente possa existir. Tendo isso como valor primeiro, se a tua fé tá acabando com a vida do outro, então isso é errado. Temos um critério para atribuir a sua ação, mas a gente precisa entrar no acordo sobre esses critérios. Por isso que é tão difícil. Porque dialogar coisas tão divergentes, valores tão divergentes, e sequer assumir um princípio primeiro, é muito difícil. Aí, baseado nisso, que os valores, quer dizer, que é certo ou errado, bom ou ruim, quem balizou tudo isso é a religião. E você comentou comigo, todo mundo é cristão, você falou? Eu acho que nós, aqui, ocidentais, temos uma pitadinha de cristianismo nos nossos conceitos, nos nossos valores fundamentais. Me ajuda só a desenvolver aqui. Vamos. Se os valores de certo e errado, bom e ruim, colocar só esses dois exemplos, vieram da religião, como é que se comporta um ateu nesse... Então, inclusive, o André Conte Sponville fala sobre isso. Ele fala assim, eu sou ateu, mas eu também sou cristão, em certa medida. Porque não é que a sua crença atual dite o teu valor de bem e mal. O teu valor, para ele, por exemplo, ele foi criado numa família cristã, que pouco faz diferença no que ele acredita hoje. Mas ele, pela educação que foi dada da mãe, do pai, não bate no seu amiguinho, não rouba, não sei o quê. De onde veio esses valores? Do cristianismo. Isso veio disso. Ele falou assim, então somos todos. Você não rouba hoje porque esses valores vieram de lá de certa medida. Em outras épocas, tomar a mulher do outro e sem pedir... Se você vê os Vikings, por exemplo, tem aquela série Vikings. Os Vikings, né? Você vê o absurdo que é. E pra eles, absurdo pra gente, aquilo é normal. Aquilo é uma conduta. Aquilo, dane-se. Entendeu? Tem sociedades que tem 1000 mulheres, 1000 maridos, sei lá eu, quantos, que diferentes do nosso. A religião também dita em certa medida, porque tem essa relação. Eu não sei até quanto tem, mas que existe, existe. Agora, não é que o ateu, ele obviamente vai ter valores diferentes em relação a algumas crenças, mas bem e mal, no sentido de tirar a vida do outro, não acredito porque um cara é ateu e na religião diz para não tirar a vida do outro, mas eu sou ateu, então eu vou tirar a vida do outro. Não parece ter uma relação, entendeu? Mas se a gente for analisar friamente que esses valores vieram da religião,
Ele também tem. Ele O ateu também é tem. um ateu mais ou menos, né? É um ateu... Não acho, porque eu acho que o ateu diz respeito a uma crença, a um ente que não pode ser provado. Exato. Sabe? A uma entidade que não pode ser provado. Não necessariamente fala sobre valores. Ele está falando, antes de tudo, de uma crença. Em uma entidade que a gente não sabe explicar. Nietzsche era ateu, né? Então, Tem uma linha que defende que ele era, mas não era. Não, então, na verdade, acredito que ele não é nomeadamente, eu sou ateu, que eu acho que não é nem assim. Mas ele acreditava em Deus? Não, absolutamente não. Ele, na verdade, condenava todos esses valores metafísicos. Ele chamava de muletas metafísicas. Deus é uma muleta metafísica para a gente ter uma razão, ter um propósito para essa vida que é o que é e pronto, e acabou. Né? Então, ele até fala que ele vai combater todos esses valores a marteladas. É uma coisa muito agressiva nesse sentido. Ele é muito... É fascinante ao mesmo tempo que te provoca e te desperta mil sentimentos. Né? Os livros dele são complexos. São muito complexos, e tem comentadores maravilhosos que eu não posso nem pensar em replicar a autoridade. O Oswaldo Giacoia Júnior é uma das grandes autoridades no Brasil. A Scarlett Marton, nunca sei como fala o nome dela, mas são pessoas que ajudam a clarificar o pensamento de Nietzsche. Mas absolutamente é avesso às religiões, às entidades transcendentais, que a gente pode dizer, fora desse mundo. Tudo que é fora daqui, que incide valores sobre o nosso mundo, que diminui a nossa vida, as sensações do corpo, as nossas condutas, a nossa vontade, inibem a nossa vontade, a nossa vontade de poder, inibem isso, diminuem a vida, para ele é descartável e condenável. Né? É condenável. Muito bizarro isso, né? Porque a forma como a gente foi criado, né? E moldado em cima das religiões, você imagina que, por se eu não acreditar em Deus, eu não vou ser feliz, não vou ter sucesso na minha régua, na minha medida, não vou ser bem sucedido, enfim. E por um outro lado, você vê como é que é uma força, você fazendo, beleza, eu não acredito em Deus, esses negócios que estão contando aqui. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí, a hora que você olha, fala, cara, bom, se eu não acreditar em Deus, então tudo isso aqui eu não vou ter, não vou ser aceito. Eu não sou uma profunda conhecedora da Bíblia, mas até onde eu sei, não seria uma prática indicada, não sei se é essa palavra, mas entendida como real da crença em Deus, já incidir uma condicionante do tipo, se eu não acredito, então isso. Ou se eu acredito, então aquilo. Essa condicionante me parece ser algo que não condiz com a ideia de fé que é pregada. Porque você está fazendo uma barganha com Deus, então. Me parece. Porque quando você fala assim, não, eu tenho que acreditar porque aí eu vou ser o bem-sucedido. Não, peraí. Então você está barganhando. Você tá barganhando. Se você me der isso, Deus, eu te dou aquilo. Poxa, você tá... Como assim, sabe? Por isso que as filosofias como a de Nietzsche, como a de Spinoza, te colocam diante de uma valorização da vida que é importante, a meu ver, muito importante. E, é o que eu digo, não é necessário que as ideias de um pensador sejam absorvidas, praticadas, termo a termo, para que elas sirvam para a sua vida. Para mim, por exemplo, e até o chileno fala muito disso, a gente saiu para almoçar um dia e a gente estava conversando sobre Nietzsche. O chileno veio aqui. O chileno é maravilhoso, ele é figuraça. E a gente estava conversando sobre Nietzsche, e por mais que ele tenha uma ideia muito forte, Nietzsche é Nietzsche para ele. Mas a gente estava conversando e ambos concordamos em uma coisa. Quando Nietzsche tira Deus de algumas pessoas, só
parece que é só tirar. Aí ele fala, no começo do Zaratustra, e nas obras dele fica muito claro, que ele tira Deus e qualquer entidade metafísica, mas eu não vou colocar nada no lugar. Daqui pra frente é contigo. Sabe? Então, assim, eles... Parece que é o puro prazer de retirar algo que é essencial para as pessoas. Que é o que eu disse, por exemplo, no caso daquela vozinha, sabe? Então, assim... Mas isso também não nos impede de nos aproximar de uma filosofia que é uma filosofia que valoriza a vida. O niilismo do Nietzsche não é um niilismo que não dá valor para nada, então é o niilismo negativo, de que já que nada tem sentido, então vamos matar. Não, é o contrário disso. Já que nada tem sentido, isso é tudo que eu tenho. Se isso é tudo que eu tenho, isso tem que ser fruído, isso tem que valer a pena, não no sentido de valer a pena como um destino, mas no sentido de fruição dessa vontade, porque nenhuma ação para Nietzsche é desinteressada. Então tudo tem um interesse, tudo tem algo nosso ali. Ele inclusive propõe a ideia do eterno retorno, que não é explicitamente, né, dita dessa forma. E eu gosto muito de uma leitura que não é a leitura que o eterno retorno é assim, seria para você escolher o que você vai fazer, sabe? Assim, não, então eu vou escolher o que eu vou fazer. Vamos supor que se eu decidir isso a minha vida inteira vai ser de novo isso, porque isso seria o eterno retorno, né? O retorno do mesmo, a experiência de novo de tudo que você já viveu. Não acho que seja um critério para a gente deliberar sobre as coisas. Essa leitura muita gente tem, mas eu gosto de uma outra leitura, que é uma leitura que é a seguinte: supondo que a sua vida se repita toda de novo, do jeito que ela é, com tudo que ela foi, com todas as decisões que você tomou, como você pode se afetar diferente com isso sendo inevitável? Essa experiência do eterno retorno, essa leitura me parece mais assertiva, me parece mais coerente com a proposta do Nietzsche. Supondo que isso vá acontecer de novo, que esse copo que caiu no chão, quebrou, vai quebrar de novo e que era seu copo de cristal de 500 milhões de reais, supondo que isso vai acontecer de novo, como que você vai agir? Então, tem assim... que ser igual, teoricamente. Não, então, aí é que tá. A experiência do mesmo, você vai ter a mesma experiência. O que você poderia pensar, assim, eu não vou poder evitar que esse copo vai cair no chão. Que eu gastei 500 milhões de reais nesse copo. Não vou poder evitar. Visto isso, como que eu vou encarar isso? É melhor que eu encare numa boa, porque isso vai acontecer mesmo. É um deixa ser. É uma aceitação sobre as coisas que você não tem controle. Essa leitura do eterno retorno eu gosto. Já que eu não tenho controle, o que eu posso controlar, que é como eu me afeto com essas coisas, supondo que vamos supor que vai acontecer de novo. Então, se acontecer de novo, como me afetaria? Melhor, eu ia querer não me incomodar. Então, eu já não vou me incomodar agora. Mas você tem que ter um nível de autoconhecimento muito foda, porque senão você vai reagir puto da vida de novo. Não, mas isso é claro. Isso, inclusive, o Nietzsche fala que essa é a moral dos fortes, né? Essa moral de força interior. E ele fala que até o mais forte vai se sentir fraco em determinados momentos. Eu acho bonito as pessoas falam assim, não, o que você não tem controle, você deixa de lado. Ah, que bom que se fosse assim, né? Não tem como. Não tem como. Inclusive, mas isso que isso é a beleza da filosofia do Nietzsche. Ele coloca nesse sentido. E aqui eu estou simplificando as ideias para a gente não entrar muito na minúcia, porque não faz sentido, a meu ver, a filosofia aplicada assim aqui. Eu acho que a gente pode pensar no seguinte. Para o Nietzsche, o forte consegue, na maioria das vezes, se afetar melhor diante das coisas que ele não tem controle. Mas ele vai ter, sim, as coisas que ele não tem controle, que vão conseguir pegar ali e dar a rasteira, mas o forte não aceita que essas coisas, quando peguem, determinem o resto da vida dele. Ele vai tentar tirar da vida dele o mais rápido possível. Por exemplo, quando a gente perde alguém. É inevitável. É uma condição inevitável da vida. Não tem lado bom. Não vem com essa história pra mim de que a partir da morte da minha mãe eu me superei.
Cara, qual é o lado bom da sua mãe morrer? Ah, foi um aprendizado. Aprendizado do quê? Que a vida acaba? Isso você não sabia desde que você nasceu? Não tem nada de bom. Não adianta ficar tentando achar um lado bom. Mas sente tudo que há pra sentir. Sente a dor. Porque, afinal de contas, é a gente sendo afetado por aquela situação. Mas que aquela tristeza, que aquele amargor não determine o resto da vida. Que a gente entenda, sempre sim, vai sentir a falta da mãe, do doente que foi, que partiu. Vai sentir. Mas que aquilo não faça com que você não veja mais nada de bom na vida. Essa a Você ideia. vive o luto. Vive. Nesse caso, vive o luto, passou, você vai sentir a saudade, etc., mas isso não vai não vai determinar o ponteiro da tua vida. Eu diria, até assim, eu não acredito, sinceramente, para quem já teve a experiência de perder alguém muito querido, talvez saiba que talvez não dê para superar mesmo. Talvez assim, não é um luto viveu, passou. Não é isso. Mas você entendeu como se relacionar com esse luto. Às vezes você revisita, às vezes, não sei se acontece com você ou com todo mundo, mas a gente tem esses momentos. A gente revisita, a gente fica triste, a gente... Poxa, eu vou me aceitar triste, porque agora eu tô triste. Me deixa me aceitar isso. Porque eu aceitando o que eu tô sentindo, vai ser possível eu lidar com o que eu tô sentindo. Se eu negar o que eu tô sentindo, se eu nego, eu assumo que não existe. Se não existe, eu não tenho nada a fazer com isso. Exatamente. Não tenho nada a fazer com isso, já não existe mesmo. Entende? Então, assim, perder alguém, essa coisa do luto, talvez não passe de vez. Talvez sempre seja uma dorzinha que fica ali. Só que essa dor não pode ser a lente que vai te fazer olhar pra tudo. Agora você tem uma grande conquista, agora você perdeu tua mãe, agora você vai ser pai. Ah, não, mas nada tem sentido porque a minha mãe não vai estar aqui pra ver o meu filho. Não. Tem uma nova vida, uma nova alegria que, vamos supor que tenha sido sempre a sua expectativa. Entende? É essa determinação dos acontecimentos tristes que não deveriam fazer que a gente simplesmente deixasse a vida passar. Essa é a moral do forte. Sabe? É a pessoa que se sente abalada. Não vou deixar isso. Então, é um lado muito bonito da filosofia do Nietzsche, eu acho. Uma interpretação possível, muito bonita. Porque tem muitas vozes na internet que tentam romantizar esse tipo de coisa. Né? Ah, olha, e aí volta ao início do podcast. Acordar às 4 da manhã, fazer exercício físico de manhã. As pessoas funcionam de forma diferente. E não é você acordando 4 horas da manhã, tomando banho gelado, fazendo exercício físico, que vai determinar a sua vida, o ponteiro da sua vida. Se você vai ganhar mais dinheiro, menos dinheiro, vai ter sucesso ou não, vai ser feliz ou não. E a gente absorve muito isso, baseado em redes sociais, faz o nosso conceito desse negócio todo e coloca na nossa vida. E aí você tenta se encaixar. Uma bola e tentando encaixar num quadrado e não vai encaixar. É aquela ideia assim, né? Não necessariamente vai funcionar, mas pode funcionar. É o que a gente estava conversando também. Pode ser que sim, né? É esse o problema, é tentar encaixar o círculo no quadrado. Você pegar uma receita de bolo, se você fizer um bolo e eu pegar a mesma receita, não tinha mais gente triste no mundo, não tinha mais gente passando fome, não tinha mais nada. Mas, por outro lado, tem uma perspectiva que eu fiquei bastante pensativa, reflexiva esses tempos. Essas práticas extremas, né, de acordar cedo, de banho gelado, de fazer aquele troço lá, Iron Man, que os caras vão no limite do corpo e tal, escalam montanhas no gelo e tudo mais, são extremos. E aí, eu, em contato com um amigo, tem uma prática dessa que eu considero extrema. Né, pesar no corpo, aquela coisa assim. E eu falei, cara, você é completamente maluco. Como é que você faz um troço desse? Era uma situação dessa extrema. Ele falou, eu tô passando por uma situação muito difícil na vida. E aí ele me contou várias coisas que estavam acontecendo, variáveis em todos os campos da vida. Ele falou, essa prática me ancora na realidade. E a partir dela, eu consigo estabelecer uma disciplina que me tira da imersão que eu tô nos meus problemas. Porque se eu fico ali, fico só
tentando meditar, tentando viajar, para que só a minha mente trabalhe, tentando fugir de algo que para mim é uma fuga, eu senti que eu estava afundando cada vez mais. Eu preciso sentir no meu corpo isso. Você entende da singularidade? Tem gente que precisa, não tem as práticas de abordagem da psique, por exemplo, a psicanálise, a TCC, tem várias coisas. Então, uma assume que, sei lá, eu não sei também a fundo dessas práticas, mas existem práticas do autoconhecimento, de imersões que você faz, que, poxa, é uma coisa mais reflexiva, é um processo mais silencioso, que para muita gente funciona. Mas quando eu ouvi esse relato, eu falei assim, eu preciso disso, eu preciso sentir a dor no meu corpo, o incômodo no meu corpo, para me obrigar a sair desse incômodo e saber que isso eu posso replicar para minha mente. Até onde eu conheço também da TCC, também tem essa modulação de ambiente para que algo interno seja mudado. Precisa modular o ambiente a partir de práticas, de hábitos, vai modelando. Eu falei, faz sentido. E que traz a pessoa para o presente, né? Porque se você vive uma série de dificuldades, a mente do ansioso, por exemplo, que é a minha, se projeta 10 cenários para frente. E a hora que você, numa prática dessa, você traz isso... Mexe com o sensorial, né? Algo muito, muito natural, eu diria. E na mente do ansioso, que é o meu caso, que a gente projeta 10 cenários para frente, e aí não sei se é bom ou se é ruim, numa prática dessa, ela te traz para a realidade. Para mim, por exemplo, todo esporte que eu faço, eu preciso ter um objetivo que é a competição. Então, por exemplo, quando eu estava andando de bike, que eu dei uma parada, eu ia fazer prova. No jiu-jitsu agora eu vou para fazer os campeonatos, então eu tenho que ter algum propósito maior para poder trazer aquilo, quer dizer, eu consegui fazer aquilo e viver o momento presente. Parece bizarro isso, mas... Não é. Em 2026, eu vou para subir o Everest. Meu Deus, que legal. E aí tem uma polaridade. Não vai, que você vai... não vai voltar vivo. E a outra, porra, vai, que é muito legal, etc. Mas esse extremo de ir e voltar, não tem a ver com propósito, mas tem a ver pro meu momento, me trazer pro meio que, não momento presente, mas trazer para uma realidade que eu não sei explicar o quê. Não é colocar no extremo risco. Autossuperação, será? Eu não sei, mas tem a ver com as dificuldades e os problemas que eu vivencio no dia a dia. Eu acho que isso meio que neutraliza, e esses problemas, eles ficam muito pequenos. Legal. Quando eu fui pro Everest em 2018, quando eu voltei, muitas reclamações que eu tinha, muitos problemas que as pessoas relatavam, eu falei, cara, quando eu voltei, eu falei, gente, isso aqui não é problema. É muito louco, né? Eu acho que é um jeito da gente finalmente, ou nos termos, colocar a questão da resiliência. E aí cada um vai achar o seu método. Porque é o que eu sempre falo, não... Eu sou uma pessoa meio bagunçada. Eu confesso que eu sou meio indisciplinada. Eu devo ter alguma coisa de TDAH, porque às vezes eu não consigo me concentrar nas coisas direito. E eu não sou muito presa a métodos. Em compensação, tem coisas que eu ancoro muito para ter um guia. Senão eu fico perdida. Uma agenda, alguma coisa. Algum troço, não, alguma coisa bem prática no dia a dia. Tipo assim, eu tomo sempre café do mesmo jeito, da mesma coisa. Porque se eu tirar aquilo, me bagunça e eu começo a ficar meio perdida. Falo, caramba. Então são pequenas coisas que realmente trazem pra realidade. E aí me falaram de esporte, né? Poxa, não, tem que fazer um esporte porque a competição... Aí teve uma época que eu fui pro CrossFit. E o que me deixava possuída da vida, de me fazer não gostar do CrossFit, era justamente a competição. Eu detestava. Eu tenho o instinto competitivo de uma caixa de sapato.
Eu não tenho nenhum. Se começa a competir, aquilo começa a tirar o prazer. Você percebe como é coisa da singularidade? Competir, superar alguém, pra mim, não faz sentido. Eu falo, cara, mas se eu tô aqui pra me ancorar na realidade, por que a minha ancoragem na realidade tem que depender do outro? Não faz sentido pra mim. Eu não consigo ficar imersa o suficiente naquela experiência pra que me descole do problema, seja ele qual for, sabe? Eu preciso, e agora, em contrapartida, tem a lance da autossuperação, por exemplo, que pode ser o seu caso. Fala assim, poxa, eu sou capaz de superar condições físicas extremas. Por que eu não posso também, de repente, modular o meu ambiente para controlar a minha mente? Pode ser uma... Mas é bizarro, a hora que você coloca isso de uma forma mais teórica, ou, vamos dizer, teórica, e traz para a realidade, você começa a pensar, para quê? Mas o que olha... muda o ponteiro da vida? Não muda. Mas... Você vai mostrar isso para quem? Então, mas talvez não precise mostrar para ninguém. São aquelas complexidades que a gente não consegue acessar, nem definir. Mas faz sentido. Você explica amor, você explica felicidade, você explica sentido da vida. Talvez não de forma objetiva. Talvez por essa ausência de explicação objetiva é que algumas coisas você só se sinta impelido a elas. E pronto, acabou. Você não sabe explicar. Eu tenho um troço com o mar, por exemplo. Eu não sei explicar. Me incomoda às vezes a areia, o calor, às vezes, dependendo da praia, o movimento. E eu não gosto de praia, eu gosto do mar. É um troço com o mar. Eu não sei explicar o que é. Eu não sei se existe vida passada, eu fui um golfinho. Eu não sei que troço que é. Eu não sei te explicar. Mas a experiência de estar ali, quando eu estou chateada, eu saio cansada, por exemplo, de perto do mar. Mas eu me sinto leve. Eu vou explicar isso? Não sei explicar. Você entende? Tem coisas que eu não posso explicar. E talvez sejam essas experiências que também façam sentido quando a pessoa se coloca num esporte, se coloca numa competição. Pra mim, me dá raiva quando eu tenho que competir com alguém. Eu simplesmente falo, ai, tá, ganha Preguiça. aqui. Toma aqui o troço, eu não quero esse negócio. Porque pra mim, já tem tantas coisas que eu tenho que pensar que aquilo é mais um problema. Aquilo eu encaro como mais um problema. Por outro lado, diante de alguns desafios da vida que acabam acontecendo, que me tiram do eixo, absurdamente, mentalmente. Eu tô possuída, tristíssima. Eu ouço um troço que eu não consigo entender, eu vou pro troço. E aquilo me toma, me preenche, que eu esqueço o problema. Que bizarro. Bizarro! Como é que eu te explico isso? Não explico. Isso só acontece. Recentemente, tive uma situação chatíssima. Eu falei, cara, eu não consigo lidar com esse troço. Aí eu comecei a ouvir um troço de física quântica lá. Eu falei, nossa, que loucura! E fui tentar entender. Falei, uau! Aí quando eu me dei conta, tinha passado 3 dias e eu não lembrava mais do problema e eu tava bem. Você percebe? É muito da singularidade. Eu não sei te explicar por que essas coisas acontecem. E vale a gente se aproximar das coisas para ver o que funciona. Ninguém me falou disso, mas funcionou para mim. Sei lá. É assim que eu lido. E te falar que eu vou lá e de repente vou agora entender um troço que eu não entendi. Não, eu ouço, eu me sinto impelido àquilo, eu só me permito. É a abertura. Eu me permito. Eu vou deixando. Porque a gente tende a condicionar as experiências e isso acaba fazendo que a gente perca muita coisa. A gente tem mania de condicionar as nossas soluções para os problemas. A gente condiciona os nossos relacionamentos. Ah, não, agora eu quero um amor para a vida inteira. Ah, não, agora eu não me relaciono mais porque eu já tive um trauma no relacionamento. Ah, porque o conceito de família é esse. Você sempre tem condição para tudo. Você projeta um ideal que está na sua cabeça sobre a realidade que você não tem controle. E a chance disso virar uma frustração é gigantesca. Porque a gente não se abre primeiro. Vai testando, vai sentindo. A gente sente. E sentir não é coisa que a gente possa explicar, sabe? Não 100%. A gente pega alguma coisa e tenta colocar na nossa vida como uma verdade que funcionou para um e quer aí colocar aqui a forceps. E aí a gente não consegue, chateia. Sendo que a gente está falando de valores, não de verdades. A gente está pegando valores dos outros e tentando colocar pra gente sem abertura para ver os nossos mesmos.
Sabe? Eu acho muito engraçado quando as pessoas condicionam desse jeito. Ah, agora eu tenho que ter um trabalho assim, porque neste momento de vida eu preciso estar nesse patamar de carreira. Ah, não, porque agora eu não quero um relacionamento sério, porque eu saí de um relacionamento de anos e eu tomei na cabeça, não quero mais. Não, porque agora eu parei de bagunçar, eu quero ter filho. Caramba, você condiciona tudo. Calma. Você nem tem a parceira ainda, você já quer ter o filho, porque você está na idade de ter o filho. Calma. Talvez não seja isso para você. Talvez seja. Se permite. Essa abertura é muito difícil. Sabe? Essa não é fácil. Mas é o conhecimento de maior valor, que é esse conhecimento de si mesmo. Que a própria sociedade de cobra é igual, tipo, você terminou a faculdade, você vai trabalhar, não vai, o que você vai fazer da vida? Você vai casar quando? Você vai namorar quando? Aí você casa, você vai ter filho quando? Aí você casou, tem filho, você vai... As pessoas perguntam, você vai separar quando? Exatamente. Porque é isso, a gente é condicionado a sempre olhar pra frente, a sempre o depois, e sempre o depois. E o agora? A gente, é essa coisa, a gente sempre tá desejando o que falta, nunca fruindo. Não que a gente não precise olhar pra frente, o futuro é uma possibilidade, dentre muitas. Pode não acontecer. Então, assim, olha pra lá, mas não se detém muito tempo, porque é só possibilidade. O que você tem tá aqui. E é por isso que não pode ser colocada a inconsequência. É diferente de intensidade. Inconsequência, no limite, acaba até com você mesmo. E se não tem você mesmo, não tem intensidade para fruir. Não tem. Você não vai conseguir fruir a intensidade que você tanto fala. Sabe? Que a gente tanto busca. Mas é nesse sentido de sempre ter uma regra, sempre ter um depois, sempre ter um depois. A gente tem que amar a vida do jeito que ela é. É essa a filosofia do Nietzsche que é linda. O André Conte também coloca uma coisa assim. Cara, a gente tem que amar a vida, não a felicidade. Amar a felicidade qualquer otário ama, óbvio. Qualquer pessoa ama a felicidade. Tem alguém que ame a infelicidade? Não existe. Os masoquistas aqui. Não, mas ainda assim é felicidade. Porque eles podem gostar da dor, mas a dor é um prazer. O prazer é a felicidade para eles. Então, é sempre amar a felicidade. Mas o desafio é pensar a sabedoria para amar a vida do jeito que ela é, com tudo de bom e de ruim que tem nela. E tem outra ideia dele que eu gosto muito, é que ele fala assim, a gente tem essa relação com a finitude, que seria, né, o antagonismo da nossa vida, da existência e não existência. A gente diz que a nossa vida tem valor porque a gente sabe que vai acabar. Então a gente tem que fazer essa vida valer. Agora ele fala assim, essa ideia de que sermos infinitos é uma coisa que a gente ia ficar entediado, ia ser um saco, isso é uma ideia muito moderna. Achar que os deuses iam ficar entediados por ser infinitos é muito moderno, porque é preciso amar muito pouco a vida, ou quase nada, para querer que ela acabe. Entende? Isso já prova a nossa infelicidade. A gente aceitar a finitude numa boa e dar valor para a vida só porque a gente vai acabar, já prova a nossa infelicidade agora. E essa ideia me pegou. Eu falei, caramba. E esse episódio super especial é um oferecimento dos 2 patrocinadores que nós temos aqui, Alfaiataria Cotovia, um abraço Thales e Carlos, e no meu grande amigo Erandi, alquimista dos óculos. Gente, partimos para o final, uma aula. Imagina. Olha, eu passei o final de semana super ansioso. Eu falei, meu Deus, Faboni. Imagina. Deixa eu ver todos os materiais possíveis, imagináveis. Mas imagina. O podcast fluiu super bem. Nossa, muito obrigado. Dias aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado por ter aceito. Eu amei. Gente, até o próximo episódio. Obrigada, Valeu, gente. obrigado.